Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Hidrologia e Drenagem. Essa é a sexta videoaula do nosso curso sobre delimitação de bacias hidrográficas utilizando imagens de sensoriamento remoto, especificamente modelos digitais de elevação e SIG. Vamos voltar para o QGIS. Na aula passada eu mostrei para vocês duas etapas fundamentais para a delimitação da bacia hidrográfica. A primeira foi o preenchimento de falhas, de depressões espúrias presentes no modelo digital de elevação, que foi o nosso DEM Limeira Richard. Na sequência, nós criamos o mapa de direção de fluxos, ou seja, o mapa que indica, através de valores, 8 direções preferenciais para o escoamento superficial no modelo digital de elevação, que é esse mapa que vocês estão vendo aqui. Eu não vou visualizar ele, não precisamos visualizá-lo. Vou deixar só o meu modelo digital de elevação com falhas preenchidas aqui. Agora, o terceiro passo é a gente utilizar um outro algoritmo chamado D8 Flow Accumulation. Esse daqui. Talvez, quando você reabriu o QGIS, possa ser que você tenha perdido a caixa de ferramentas. Essa que eu tenho utilizado aqui. Lembre-se que para abri-la, basta vir aqui na engrenagem, nesse símbolo de engrenagem, caixa de ferramentas, toolbox, e clicar. Aí você acha o white box, percorre hydrological, eu vou tirar aqui, acho o white box, percorre hydrological analysis e acho o D8 Flow Accumulation. Ou você pode digitar D8, aí já vai limitar o número de resultados. Então, vou usar essa opção aqui, ó, D8 Flow Accumulation. Duplo clique, e agora ele vai pedir para a gente entrar com um arquivo matricial. Muita atenção nesse momento. O arquivo matricial que nós vamos entrar vai ser o arquivo D8, ou seja, o nosso mapa de direção de fluxo. Tá? Poderia entrar com o modelo digital de elevação? Poderia, mas aqui nós vamos entrar com esse mapa de direção de fluxo, D8 Limeira. Eu vou deixar a opção células, sugiro não mexer, e muita atenção novamente. Aqui nós temos que clicar nessa caixinha. Ele está perguntando se o arquivo matricial, o arquivo raster de entrada, é o arquivo D8. Então sim, é o arquivo D8. Agora eu vou clicar nesses 3 pontinhos para dar um nome para esse arquivo de saída. Eu vou chamar ele de Flow Accumulation. Se você não quiser escrever em inglês, como eu estou escrevendo, escreva fluxo acumulado. Note que vai ser um arquivo TIFF, é um arquivo do tipo raster. E vamos rodar. Mais um processo feito com extrema velocidade, bem rápido. Então, aquele comentário que eu fiz durante a aquisição do Whitebox lá no site, ele procede, é um algoritmo bem rápido mesmo. E aqui o que a gente está visualizando é um mapa de fluxo acumulado, ou seja, células que recebem escoamento, água, de outras células mais a montante. Porque, dependendo da topografia do terreno, uma célula, um pixel, vai permitindo com que a água se mova em direção ao outro, e assim sucessivamente. Então a água, ela escoa dos pixels que têm altitude mais elevada, maior valor, em direção aos pixels que têm altitude menor valor. Ou seja, é o escoamento superficial
como ele, teoricamente, aconteceria nessa topografia, de acordo com essa topografia. Aqui no caso, a gente pode clicar com a opção de informações, eu vou dar um zoom, e nessa cor aqui mais branca, esses pixels em cor mais branca, notem que nós temos um valor bem alto, 26.547. Já nos pixels com uma coloração mais acinzentada, por exemplo esses, podem ser até difíceis de visualizar, ele tem um valor bem menor, 1445. Esse número indica o número de células que drenam água para esta célula. Esta célula, estas, todas que a gente está visualizando com uma boa facilidade aqui na figura, elas indicam então as células que vão receber mais água. São as células com cota mais baixa, ou seja, elas estão indicando para a gente a presença de alguns rios, ou pelo menos a presença de algum Talvec. Muito bem. Caso seja difícil visualizar, porque alguns podem estar um pouco mais escondidos aqui, você pode usar aquela opção de visualizar com a tela atualizada, que a gente já utilizou em outra videoaula. Vou clicar com o botão direito do mouse, propriedades, simbologia, intervalo entre máximos e mínimos, né? Máximo e mínimo. Aqui, ao invés de usar todo o raster, eu vou utilizar tela atualizada. Clicar em aplicar, ok. E aí vai ficar um pouco mais fácil de ver os pixels que recebem menos água, que drenam menos células. Então, por exemplo, se eu der um zoom, agora eu consigo visualizar bem melhor esses pixels que eu não visualizaria antes. Eu vou mostrar novamente. Vou dar um zoom. E aqui a gente tem, olha, algumas células. Vou clicar aqui com o botão do mouse, na informação, 187. Ou seja, 187 células drenam água, escoamento superficial, para essa célula. Então não é muito, né? Isso indica a presença de talvez algumas nascentes ou rios menores. Lembrando que isso daqui é um mapa de fluxo acumulado. Já aqui, no que a gente pode dizer que é o exultório desse rio, vejam que aqui a gente consegue visualizar o rio, nós temos os maiores valores. Então, novamente, a gente tem aqui 26.659. Então aqui, por ser um ponto mais de jusante, ele recebe água de vários outros pixels. Recebe entre aspas, é um modo de falar. Muito bem. Salve, nunca esqueça de salvar. E agora a gente vai para o último passo no processo de delimitação de bacia. Antes de utilizar o último algoritmo aqui do Whitebox, nós vamos precisar escolher o exultório da nossa bacia hidrográfica. Então, o processo de delimitação é feito com interesse em uma ou mais bacias. Então, quando vocês estiverem realizando a delimitação da bacia hidrográfica de vocês devem saber qual ou quais vocês querem delimitar. Eu vou retirar aqui a visualização do mapa de fluxo acumulado e também do modelo digital de elevação, para a gente olhar um pouco mais de cuidado aqui para a cidade de Limeira. Observem que aqui onde eu estou percorrendo com o mouse, onde a gente tem essa vegetação, onde ainda existe essa vegetação, toda essa região aqui, ó, são regiões de rios. Rios que cortam a área urbana. Então, aqui, por exemplo, aqui, caso esse que eu estou percorrendo é o córrego do Tatu. Essa bacia hidrográfica do rio Tatu, ela abrange
aproximadamente 75% toda a área urbana de Limeira. Aqui nós temos um afluente, aqui nós temos outro afluente, enfim, são vários afluentes que vão desaguar aqui no córrego Ribeirão do Tatu, que fica margeando a Avenida Antônio Lucato, marginal leste. Muito bem. Quando eu iniciei essas videoaulas, eu selecionei aleatoriamente uma área para o nosso modelo digital de elevação. Isso significa que eu não fiquei muito preocupado com qual bacia eu ia delimitar, mas vocês têm que ter essa preocupação. Se por acaso o meu objetivo fosse delimitar a bacia do córrego do Tatu, esse que eu estou passando aqui com o mouse, vou até mostrar novamente, acho que vale a pena, esse. Eu deveria utilizar um modelo digital de elevação que abrangesse uma área maior. Por exemplo, pode ficar mais claro por aqui. Então, se eu continuar aqui a observação do Ribeirão do Tatu, né? Perdão, eu perdi ele aqui um pouco de vista. Vou até colocar os limites de Limeira aqui. Aí. Não posso continuar a visualização dele. Em algum momento eu encontraria a foz desse rio, ou seja, o ponto de deságue. Está um pouco difícil para mim identificar nesse momento, mas o Ribeirão do Tatu, ele deságua no rio Piracicaba. Então ele é um importante afluente do rio Piracicaba. Estou percorrendo ele aqui, observe. E é aqui, ó. Esse é o ponto que eu estava procurando, bem próximo do limite do município de Limeira. Então até aqui é o Ribeirão do Tatu e esse outro rio é o rio Piracicaba. Então novamente o córrego do Tatu, ele é um afluente do rio Piracicaba, que segue para cá. Muito bem. E aí agora isso fica mais claro que eu não peguei um DEM suficiente para delimitar toda a bacia do córrego do Tatu. Meu DEM está bastante restrito, eu diria que a área urbana de Limeira. Além disso, eu analisei com vocês o ponto de jusante, mas esse ribeirão, se a gente acompanhar ele, né, ele vai nascer aqui para cima, próximo do município de Cordeirópolis, então ele continuaria. Portanto, o que eu quero ensinar para vocês, dizer para vocês, é que para eu garantir a delimitação da bacia do córrego do Tatu, a bacia correta, eu deveria pegar um DEM bem maior. Algo mais ou menos desse tamanho assim, ó. Então, novamente, o modelo digital de elevação vai depender da área que vocês querem estudar. Tem que adquirir uma área suficiente. Então, para se garantir, de repente, pegue toda a área do município de Limeira. Essa área aqui que está com contorno em cor rosa. Ok, então vamos lá. Agora eu vou selecionar um exultório. Como exemplo, me parece que o que eu consigo aqui são as bacias, as subbacias da bacia do córrego do Tatu. Por exemplo, aqui a gente tem um afluente, um braço de rio que vai desaguar. Aqui a gente tem outro, aqui outro e assim por diante. Mas esse daqui parece que está um pouquinho mais adequado, parece que eu vou conseguir capturar
toda essa subbacia hidrográfica. Subbacia porque estou considerando como a bacia principal, nessa videoaula, a bacia do córrego do Tatu. Para isso a gente tem que marcar o exultório. Então, eu vou tirar desse momento DEM. Aqui nós temos o ponto de deságue desse afluente. E eu posso colocar até o mapa de fluxo acumulado, flow accumulation. Posso sobrepor ele aqui. E ele está me dando uma boa ideia de onde que está desaguando também esse afluente. Aqui, ó. Sabendo que essa parte que está em cor branca, esses pixels que estão em cor branca, eles são correspondentes ao córrego Ribeirão do Tatu. Muito bem. Então aqui vai ser o meu exultório. Vou mostrar novamente. Aí. O que a gente deve fazer é criar uma camada vetorial. Então você pode utilizar a opção de criar uma nova camada vetorial, um novo shapefile, esse ícone aqui no caso. Se você não está encontrando esse ícone, basta ir em camadas, aí você vai em criar camada, e aqui tem a opção criar nova camada vetorial, criar nova camada shapefile. Vai abrir essa janela, nós vamos clicar nos 3 pontinhos e vamos dar um nome. O nome vai ser o exultório. Cuidado, não recomendo que você coloque acento. Então, exultório. E note que agora a extensão do arquivo é .shp, .shapefile. Vou salvar. Aqui você pode deixar o TF8 e no tipo de geometria vamos colocar ponto. Então, o nosso exultório vai ser caracterizado por um ponto. E o sistema de coordenadas vai ser o sistema de coordenadas geográfico, cujo datum é o WGS84, 4326, EPSG 4326. E aí eu vou dar um OK. Ele está dizendo que já existe, porque eu já criei um arquivo com esse nome, então eu vou chamar de exultório Limeira, só para diferenciar. E vou salvar. Note que ele abriu aqui, na tela de camadas, o nosso exultório. Eu vou renomear ele, como fizemos antes, apenas exultório. E vou arrastar aqui para o topo das minhas camadas para que ele fique numa primeira camada. Você não tem muita familiaridade com esse software SIGS, você deve estar se perguntando onde está o ponto aqui no meu mapa. E a resposta é ele não está em lugar nenhum, ainda. Então a gente tem que marcar, colocar esse ponto, atribuir coordenadas a ele. Então, para isso, a gente vai clicar nessa opção que é um lápis, garanta que o exultório está selecionado. Então esse lápis aqui, ele indica que eu vou entrar em modo de edição da minha camada shapefile. E aí eu vou utilizar essa opção aqui, ó, que é o adicionar um ponto. Ou vários pontos eu poderia adicionar. Então é esse ícone aqui que tem 3 pontinhos em cor verde e um quadrado em cor amarela. Ele só é habilitado depois que a gente entra em modo de edição. Então eu vou clicar e o meu cursor vai virar um alvo. O recomendado é que a gente marque como exultório algum pixel antes do córrego do Ribeirão do Tatu, no caso desse exemplo que eu estou utilizando. Então, aqui começa o Ribeirão do Tatu, e aqui nós temos o rio da subbacia que eu quero delimitar. Eu poderia clicar aqui, ou aqui, ou aqui. O importante é você clicar sobre o pixel que indica o fluxo acumulado. Se você clicar aqui, provavelmente vai dar errado, ele não vai delimitar corretamente. Se você clicar aqui também corre o risco de não delimitar corretamente. Qualquer pixel que você pegar aqui nessa faixa está bastante adequado.
Eu vou pegar esse daqui, esse último. Ele vai pedir um ID, não precisa colocar nada. Se quiser colocar um, também pode. É apenas uma nomenclatura, um identificador para esse ponto. E vou dar OK. Note que o ponto apareceu aqui na tela de visualização. Agora é importante sair do modo de edição. Então eu vou clicar no lápis novamente e vou salvar. Não esqueça de salvar. Pronto, agora meu ponto está ali. Eu posso tirar também o meu mapa de fluxo acumulado, ele só serviu como auxílio para marcar o meu resultório. E agora eu vou melhorar um pouco essa cor para visualizar também de maneira mais adequada. Então, vou clicar em propriedades e vou colocar ele com uma cor vermelho e um tamanho 3. Pronto. Agora eu consigo enxergar um pouco melhor o resultório que eu quero trabalhar. Note que existe uma diferença do ponto que eu marquei para a região que provavelmente o rio se estende. E, claro, existe essa diferença porque eu estou trabalhando com um modelo digital de elevação, com resolução espacial de 30 metros, e diferenças podem acontecer em relação à imagem do Google Satélite que a gente está utilizando aqui. Quanto mais refinado for o modelo digital de elevação, mais certinho esse ponto vai estar em relação ao traçado do curso d'água. Provavelmente está por aqui, perto dessa mata. Dá até para ver um ponto de descarga aqui, ó. Muito bem. Então vamos lá para a última etapa, né? A última etapa no white box. A última etapa é o algoritmo Watershed. Então eu digitei aqui em cima Watershed. Ele também fica dentro de Hydrological Analysis. Duplo clique. E aqui, cuidado. Aqui, para delimitar a bacia, ele pede o arquivo D8. Então, vou utilizar o meu D8 Limeira. Note que todos os arquivos que eu estou gerando estão no mesmo sistema de referência de coordenadas e no mesmo datum. IPSG 4326. Agora eu vou dar um nome para esse arquivo de saída. Vou chamar de bacia. Nome genérico assim, bacia. Eu não sei qual é o nome daquele rio, se é que ele tem algum nome. Vou chamar de bacia. Salvar. E vou rodar. Run. Novamente muito rápido. Vou fechar. E observe que ele vai fazer a delimitação dessa subbacia. Vou colocar aqui meu modelo digital de elevação para vocês observarem a diferença. E vou fechar aqui. Notem que esse raster chamado bacia, ele tem valor igual a 1. Significa tudo que é 1 no meu raster corresponde à área da bacia hidrográfica que eu delimitei. Olha só. Vou até trazer o resultório mais para cima novamente para vocês observarem. E aí fica com esse aspecto todo pixelado, porque é um raster, né? Ainda não é um arquivo vetorial. Então, na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como transformar esse arquivo aqui, né, essa camada raster, numa camada vetorial, de modo que a gente possa ter um contorno mais suave. Outra coisa que eu quero aproveitar nessa videoaula é trocar minha tela de navegação, o sistema de referência de coordenadas. Eu tenho trabalhado aqui desde a primeira videoaula com a 3857. E esse que está aqui embaixo, no canto inferior direito da tela. Eu vou clicar nessa opção. E aqui eu vou selecionar o WGS 84, que é o que eu tenho trabalhado, 4326. Vou colocar aplicar. Ok. Pode dar uma diferença de inclinação do raster. Antes ele estava um pouco inclinado em relação à minha tela de navegação. Agora está adequado porque a minha tela de navegação está no mesmo sistema de referência de coordenadas e no mesmo datum.
e os meus arquivos rasters, por exemplo. Salvem. Por enquanto é isso. Até a próxima videoaula, pessoal. Muito obrigado.